Olá, caros ouvintes da Rádio Luz Radiônica, a rádio que expande a luz para todo o planeta Terra e humanidade através de suas ondas. Aqui é Vera Lapaal, sua terapeuta do Ho'oponopono, e venho aqui neste momento com as cartas de Cristo, onde nós estamos na quinta carta em sua segunda parte. Tudo bem? Tá tudo bem? Pois eu digo que está tudo bem. Só de estarmos aqui neste momento, juntos, sintonizados, ligados, nessas ondas dessa rádio, deste canal do YouTube de Vera Lapaal, é porque está tudo bem. Quando nós começamos a buscar conhecimento, está tudo bem, porque tudo é um processo e nada é tudo de uma vez, porque não podemos esquecer que somos velhos espíritos acasalados em um corpo. Esse corpo, ele tem as suas limitações. Para o espírito não há tempo e espaço, mas quando ele está habitado dentro de um corpo, sim. Então, vai devagar com seus processos. Eu sei que você tem muita vontade de se curar. Nossa, se fala muito em curar, né? Muito essa questão de cura, né? Sabe, tem uma coisa assim que me chama muita atenção, que é assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás tudo. Se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não achará em nenhum outro lugar. E essa frase, ela está inscrita, gente, lá no templo de Delfos, na Grécia. E nós hoje vivemos um tempo em que não podemos mais prescindir do autoconhecimento, pois afinal já sabemos que a causa mater de todos os conflitos humanos é a ignorância. O Buda enfatizou isso quando disse que o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Freud e Sócrates e outros sábios também o disseram. Fala-se muito em cura. Todo dia aparecem novas terapias e tratamentos diferentes. Mas como podemos pretender nos curar ou sermos curados se não conhecemos ou até negamos as doenças de nossa alma no nosso próprio mal? Pois é. Aí eu quero trazer uma coisa bacana para vocês hoje, um conhecimento de algo que eu faço e tem ajudado centenas de pessoas. Que é exatamente que na numerologia que vem trazer a luz do tema. O nosso propósito. A razão por que escolhemos o tal dia para nascer. Qual é a nossa personalidade que faz o nosso propósito ser tão importante? Como também a motivação. O que nos motiva? Qual a razão? A motivação, ele é do nosso propósito. Se nós trabalhar nossa motivação, nós vamos trabalhar o nosso propósito. E qual é o nosso comportamento social? E o que eu posso usar de benéfico esse comportamento social para cumprir o meu propósito? Aí eu tenho a compulsão, que é o combustível realmente de como saber se eu estou ou não no caminho do meu propósito.
Mas a gente não veio só com propósito. Nós viemos com lições kármicas para serem aprendidas. E essa é a tarefa. Sabe aquele que fala o dever de casa? Pois é. É dever de terra. Nós viemos para a terra para poder ter essa experiência. Tem pessoas que trazem lições kármicas que são... Tem umas que é só uma lição, tem pessoas que têm 2, tem 3, tem 4. Já tem pessoas que não veem com lições. Não veio com a lição, ela veio com propósito, mas não veio com lição. Por quê? Ela já fez o dever de casa dela. Ela veio porque ela quis. Ela sentiu que algo ia acontecer na Terra e ela queria estar presente. Ela queria ajudar a humanidade. É desse trabalho da numerologia cabalística, A cabalística que te dá esse livro. E não é um mapa, gente, numerológico qualquer, não. Ele é um mapa que você a todo momento tem que usá-lo. Sempre reler. Ele não precisa ser refeito daqui 1 ano, 2 anos, não. Não, ele é para toda a vida. Ele traz tudo, porque está tudo no seu nome, está tudo na sua data de nascimento. Porque por isso que você escolheu esse nome e a data, porque neles contém todo um histórico de registro do que realmente você veio fazer aqui. E a forma de você saber agora o que realmente você veio fazer aqui. O que é que você precisa fazer. Não tem como você se curar se você não sabe nem o que você está se curando, o que você está buscando. Você está dando tiro no escuro. Eu tenho uma cliente que achei lindo o que ela falou do mapa numerológico que eu fiz para ela. E achei bacana. E eu vou compartilhar com vocês esse depoimento. O nome dela é Paula Daniele Caetano Giacomo. Ela mora em Caminhos, Portugal. E ela fez comigo. Né? E ela me passou esse depoimento lindo, assim, ó. Gostaria de te agradecer imensamente por ter feito o meu mapa numerológico cabalístico. Já faz uns dias que eu recebi e de lá para cá, muita coisa mudou dentro de mim. As novas percepções que tenho tido com base nele é fantástica. O que meu mapa revelou foi maravilhoso. Agora sim, tenho uma bússola para saber em que direção posso ir ou não. Estou muito feliz e grata por você ter me facilitado esse trabalho, Verinha. Você é incrível. Muito obrigado de coração. Que o universo te retribua em triplo. Que a vida continue te abençoando e que você possa ajudar mais milhões de pessoas, porque você é um ser fantástico. Um canal de amor do universo. Beijo de luz. Te amo, sou grata. Aloha. Esse foi o depoimento dela e fui fiel de deixar do jeito que estava. Estou dizendo da forma que ela mandou para mim. Na verdade, ela não mandou para mim. Ela mandou em um dos meus grupos do WhatsApp de Ho'oponopono. Que ela ficou maravilhada, ela ficou assim. Porque há muito tempo ela busca. Ela é uma buscadora há muito tempo. E este mapa, a finalidade de eu ser hoje uma numeróloga cabalística, é porque um dia eu pedi. Eu tinha feito uns 2 mapas numerológicos diferentes, mas quando eu fiz esse, eu senti que eu precisava fazer esse curso, aprimorar, para ajudar outras pessoas. E daí, com o tempo, algumas coisas eu acrescentei que era muito importante. E aí vi que estava ajudando muitas pessoas. E não é mais só uma ferramenta. É uma ferramenta, sim, de cura. Porque a falta de conhecimento é a nossa ignorância. Na Bíblia fala assim, eu não sei se foi em Gênesis ou em Êxodo. Acho que foi Gênesis.
Não, 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 não. Foi no livro de Isaías, agora que eu lembrei, do profeta Isaías, onde está escrito assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Olha bem, isso é bíblico. E realmente, quando você não tem conhecimento, você sofre. Se você não tem informação sobre algo, você sofre. Porque acha que não tem solução, porque você não tem informação que existe solução para ele. É a mesma coisa. Nós estamos aqui para nós e por nós. Aquele dito, minha vida é ajudar as pessoas. Não é, não. Primeiro, você só pode se ajudar o outro, se você se ajudou primeiro. É igual aquela história da aeromoça, né, da comissária, quando fala sobre a máscara. Você primeiro tem que, no avião, né? Você tem que colocar a máscara primeiro em você e depois no outro. Porque se você for colocar no outro, talvez você não resista. Entendeu? Então, primeiro vamos cuidar de nós. Vamos buscar essa cura. O que é que realmente eu estou no propósito? Ou eu estou brincando de ser buscador, de ser buscadora? Ou eu estou querendo as coisas ainda mastigadas? Porque, olha, tudo tem um tempo. Tem a época do leite, tem a hora da papinha amassada, aí tem hora que vai introduzindo os alimentos mais sólidos, até você chegar na feijoada. E será que não está na hora de você comer o arroz com feijão purinho? É. Então tá aí uma ferramenta. Se você tem interesse nessa ferramenta, me procure. Me procure. Os meus contatos estão lá na minha plataforma do YouTube. O canal é Vera Lapaal. Lapa-Al. E você vai encontrar nos meus vídeos lá. Beleza? E você, ou se não, entre em contato aí com a Rádio Luz Radiônica. E clica aí no site dela, contatos, e fala: eu quero ter o contato da Vera Lapaal. E pronto. Né? E eles vão estar passando para mim. Tá certo? Então, vamos lá então na nossa carta de hoje. Porque eu vim trazer isso, eu senti muito forte isso. Porque toda vez que eu vou fazer um material para rádio, eu peço ao Cristo, eu peço à minha consciência divina, que ela venha me inspirar para o programa, porque é muita coisa, é muitos temas que pode se trazer. Então, eu senti de trazer para vocês o conhecimento da numerologia cabalística através de Vera Lapaal, uma numeróloga que leva as coisas muito a sério e principalmente a sua vida espiritual, a sua cura, a sua busca. Então, vamos lá, vamos iniciar. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e, gradualmente, a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Antes de começar os ensinamentos que se seguirão, eu, o Cristo, tenho que lembrá-lo de que seu universo não é sólido. Como provavelmente você já sabe, de acordo com seus cientistas, a matéria sólida, a substância visível do mundo, é de fato composta de partículas de energia. A verdade do ser, de sua dimensão terrena, repousa sobre esta realidade fundamental da criação. Para compreender meus ensinamentos referentes à verdade do ser, é necessário captar esse aparente vazio fundamental subjacente todo o seu mundo criado. A maioria de vocês conhece esse fato da existência de maneira intelectual, mas isso não foi ainda nem remotamente filtrado pela sua consciência para dar a vocês uma nova perspectiva do mundo e da existência em si mesma, como vem fazendo há milênios.
Vocês continuam pensando que o seu mundo é sólido e que as condições do corpo e todo fenômeno externo estão fora de seu controle. Vocês acreditam que são vítimas da existência e suas vidas diárias refletem esta crença. Entretanto, a verdade é o contrário. Portanto, é absolutamente necessário para mim retornar para ajudá-los a avançar em direção a uma percepção mais elevada da verdade. Como disse na carta 1, depois da iluminação no deserto, eu voltei ao meu mundo de cidades e vilas da Palestina. Imediatamente comecei a controlar os elementos da matéria, nos lugares onde via a necessidade de ajudar aqueles que estavam em privação ou sofrimento. Vim para mostrar a vocês exatamente porque eu pude fazê-lo. Como revelei na carta 1, durante o tempo em que recebi plena iluminação no deserto, me foi mostrado que a matéria não era realmente sólida. Não me foi dado entender exatamente como as partículas elétricas, que chamei de cintilar de partículas, tomavam a aparência de matéria visível. Eu sabia simplesmente que essas partículas se moviam em altas frequências de velocidade no interior da mente de Deus e que a mente de Deus era universal. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Disso eu estava absolutamente seguro. Também vi muito claramente que o pensamento humano, quando carregado de convicção ou emoção, afetava radicalmente esse processo de materialização de formas visíveis. Portanto, a mente humana podia interferir-se e, de fato, fazia isso na verdadeira intenção da mente de Deus. Esta foi uma compreensão emocionante e entusiasmante, pois percebi que os mitos que os rabinos judeus me ensinaram eram claramente falsos. Imediatamente os eliminei de minha mente. Abracei a verdade com entusiasmo, pois compreendi porque as pessoas experimentavam a miséria e o sofrimento. Isso emanava de seus próprios processos de pensamentos. Também me foi dado ver as comunidades de partículas vivas, que a ciência chama de células trabalhando dentro de todo ser vivo. Eu estava consciente da harmonia divina, controlando o funcionamento das células, as quais ativamente construíam e mantinham as distintas partes dos corpos físicos de todas as criaturas vivas e das plantas grandes e pequenas. Por essa razão, utilizei frequentemente a paisagem para dar exemplos da emanência e da atividade do Pai nas menores manifestações da vida selvagem, como nas plantas e nos pássaros, por exemplo. Como expliquei com clareza nas cartas de 1 a 3, chamei a mente de Deus de Pai, porque pude perceber a verdadeira natureza da mente de Deus. Eu estava seguro de que, retornando ao povo da Palestina para descrever as revelações que havia recebido, eles compreenderiam que suas crenças, as quais tinham sido gravadas em suas consciências pelos rabinos, eram completamente falsas. Eu vi que a verdadeira natureza da mente de Deus era a forma mais elevada do amor divino e que isso podia ser visto consistentemente ativo em cada ser vivo. Como disse anteriormente, esse conhecimento me permitia fazer milagres e controlar os elementos onde fosse oportuno e necessário. Assim como me dediquei a explodir os mitos que aprisionavam as mentes dos judeus da Palestina. Eu agora anseio mostrar a vocês que muitas das teorias propostas por seus cientistas surgiram como forte reação dos dogmas e doutrinas da igreja anos atrás. Para compreender esta afirmação, você deve perceber que antes do templo de Darwin, quando várias igrejas cristãs tinham a mente do povo sobre seu domínio, era geralmente aceito que o universo havia sido criado exatamente como estava escrito no Gênesis do Velho Testamento Bíblico, quando os homens da ciência tentaram anunciar suas descobertas e teorias, foram obrigados a descrever suas novas crenças na presença de uma enorme oposição religiosa.
Em consequência, eles acreditaram ser necessário utilizar grande parte de sua energia mental para provar que as afirmações dos profetas eram errôneas. Faz-os fazer isso. Esta estratégia causou a perda de sua clareza de visão, e eles se tornaram impulsionados pelo ego. Daí em diante, qualquer percepção intuitiva que fosse proposta por alguém da comunidade científica era ridicularizada, rejeitada e posta de lado por outro cientista, por causa desse clima mental. O pêndulo da investigação da verdade oscilou exclusivamente para a invariável crença na razão e na lógica, aprisionando o intelecto humano no materialismo, ao buscar as respostas acerca das origens da vida e da existência. Assim, é absolutamente necessário para mim refutar algumas teorias científicas e mostrar que são tão errôneas quanto as chamadas verdades da doutrina cristã. Ao chegar a algumas destas teorias, tanto os cientistas como os homens da igreja têm mergulhado no reino de absurdas suposições não provadas para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas somente com a mente terrena. Mesmo tendo a ciência relatado que a substância de seu mundo material é composta basicamente de partículas elétricas que estão em movimento com grande velocidade no espaço, ela é incapaz de explicar por que tais partículas de energia tomam a forma e a densidade da matéria. Ela apenas afirma que existem forças de fusão que casualmente criam os elementos. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual, acreditam, deu o primeiro impulso para a criação. Porque um repentino Big Bang? Do quê? Qual foi o fator de motivação por trás dele? A ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão? Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro ou por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é um simples fato da existência, ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional, sobre a forma de milhões de bilhões de substâncias, das quais é feito o universo. Como acontece isso? Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível, que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e vital nível da criação, sem uma resposta para o porquê. Tudo o que é trazido para a manifestação visível, através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional. Nada de valor se descobrirá na busca de suas origens, até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço, no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas. A ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço, o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como algumas coisas sólidas, imutavelmente duráveis. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido
indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição, quando confrontada com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a verdade começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer as cópias de si mesma, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida, como sendo perceptível, porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniriam de modo específico acidentalmente poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Este consenso de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesmas. Este bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com a teoria da autoduplicação molecular, não teria nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico. E diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, esta também não é a explicação correta. Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, criando de longe, é o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores de velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser, por trás e dentro da molécula viva. Continuando a sua história da criação, a ciência afirma que depois da autofabricação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesma em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu. E esta se tornou um material de construção básico para toda multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A célula não pode explicar porque as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer.
entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência. Porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeira evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense neste fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo: como pode a membrana puramente física da célula, invisível a olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você vê um alto grau de propósito em toda esta atividade? Você pode acreditar que este propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diversos ambientes. Isso não é evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, seja insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? Não seria possível descrever o universo como consistente e constante impulso do propósito, tornando visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento da consciência? E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável de criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva. Pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra o conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento de informação. A livraria que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro no qual ela reside. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta em si mesma parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante bilhões de anos? Bem, caros ouvintes, eu vou ficando por aqui. Na próxima carta, fique atento. Aí no meu canal do YouTube tem uma playlist das cartas de Cristo. Você pode estar reouvindo essas cartas.
Porque, na verdade, essas cartas de Cristo, ela não é para ser ouvida só uma vez. Porque você vai ouvindo, são mensagens que no momento nós estamos preparados para ouvir algumas coisas. E outras não estamos, e aí a gente nem ouve, a gente nem presta atenção. Aí quando a gente começa a reouvir, falou, nossa, falou sobre isso. Então, olha, eu estou falando sério, porque olha, algumas coisas eu já sabia. Algumas coisas eu comecei a observar agora. E olha, é a 4ª vez que eu leio esse livro. Estou lendo para você, querido e caro ouvinte, com muito amor e muito carinho. Então, por gratidão, você que está aí no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreva no meu canal, toque o sininho para você estar recebendo as notificações dos vídeos, porque eu não faço só as cartas de Cristo, não. Eu falo também sobre o Ho Oponopono, eu falo sobre ervas, eu falo sobre Deus, eu falo aquilo que eu sinto no meu coração de trazer para vocês. Até mesmo orações, tá certo? Então, neste momento eu agradeço a participação a você, caro ouvinte, que me ouve com muito carinho, com muito amor dessa parte aí, tá? Então, a paz começa comigo, a paz começa contigo e juntos somos mais. Aloha! Até o nosso próximo encontro.